De 8 horas 20 minutos, a gente passa agora a apresentar, os fatos e também a análise em relação à eleição na Câmara Federal e também no Senado. Na Câmara, aquela disputa entre Rodrigo Maia, o grupo dele que teve a candidatura de Baleia Rossi do MDB de São Paulo, e contra, Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato apoiado pela base do presidente Bolsonaro, resultou numa eleição com ampla margem de Arthur Lira no primeiro turno na Câmara, enquanto que o esperado aconteceu no Senado, também uma margem ampla para Rodrigo Pacheco, que se torna presidente do Senado, uma gestão a partir de agora, na Casa, no Senado, de continuidade ao que foram esses 2 primeiros anos de Davi Alcolumbre. Cileide Alves, você já apresentando aí também a sua visão sobre esse resultado, já era o esperado, mas também com o nosso convidado, professor, cientista político Frank Tavares. Professor, obrigado pelo contato com a gente em áudio e vídeo, bom dia. Bom dia, sou eu quem agradece o convite, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Cileide Alves. Bom dia, professor. Muito obrigada pela presença e pela honra de nos ajudar a entender, o quadro que se forma a partir das eleições de ontem nas 2 casas do Congresso Nacional. Eu tenho a impressão, e eu queria a sua opinião, de que o Jair Bolsonaro abre uma nova página aí do governo dele a partir da eleição dos 2 presidentes. O presidente repetiu o ano todo, esses 2 anos, que ele não conseguiu fazer as reformas que ele queria, porque, em tese, o Rodrigo Maia era seu adversário e não permitia. Quer dizer, agora me parece que chegou o momento da onça beber água, O presidente terá de conseguir fazer o que ele diz que quer fazer. É um pouco isso? Como é que o senhor enxerga esses resultados? Sem dúvida alguma, Cileide. Eu acho que a gente pode começar essa conversa lembrando do que aconteceu ali no final das eleições municipais, quando vocês me perguntaram de que maneira essas eleições projetam algum cenário para 2022. Eu disse, olha, em geral, a literatura dá conta de que eleição municipal não possui grande influência naquilo que acontece nas gerais 2 anos depois, portanto, para governo de estado e para a presidência da República. Pois bem, eleição para o parlamento no âmbito nacional, seja Senado ou seja Câmara, impacta no que ocorrerá em 2022. Então agora, de fato, nós estamos diante de um episódio que terá consequências no próximo ciclo político, inclusive no ciclo eleitoral. Qual que é o primeiro diagnóstico que se pode inferir a partir dessas eleições, muito especialmente a partir do que se deu na Câmara dos Deputados, que é uma casa mais ampla, uma casa com parlamentares mais enraizados, tanto em setores, grupos de interesse, como em localidades no Brasil, a partir do que se deu lá. A primeira inferência que se pode fazer parecem estar corretos aqueles cientistas políticos que entendem que no Brasil contemporâneo não há exatamente um centro político. Aquilo que se chama de centro-direita, aquilo que, invocando-se a Constituinte de 88, se apelida de centrão, nos momentos em que há um tensionamento da cena política, precisa eleger alguém, precisa distribuir poder, precisa escolher um programa político, se aliam rapidamente à extrema-direita. Então, a candidatura do Baleia Rossi aparecia como uma candidatura que vinha desde o espectro do centro-direita até a centro-esquerda, como uma oposição, digamos, não ideológica a Jair Bolsonaro. E ela malogra com um pouco mais de 100 votos, Bolsonaro, com o seu candidato Lira, tem mais de 300 votos. Isso indica que, portanto, no Brasil hoje a gente tem talvez uma centro-esquerda, e dali para frente desaparece o centro político. Nos momentos de tensionamento, esse bloco se junta à extrema-direita. Tem sido assim desde 2018, foi assim nas eleições municipais e esse cenário se mantém agora com a eleição para a Câmara dos Deputados. Então, do ponto de vista de arranjo político, isso indica muito claramente o que pode acontecer em 22. A tese de uma grande frente anti-bolsonarista que agregue desde a centro-direita até a esquerda se revela muito pouco provável, dados os arranjos ocorrentes no Brasil contemporâneo. Isso quer dizer... Pois não, desculpa. Isso quer dizer que as eleições de 2022 tendem a repetir a polarização de 2018? Elas tendem a repetir o arranjo político-partidário de 2018. Eu não costumo utilizar esse termo polarização para trabalhar com a cena político-partidária no Brasil contemporâneo,
Acabou de sair um artigo, um capítulo de livro que eu publiquei com a professora Janaína, lá da UNB, em que a gente conseguiu detectar muito bem que, para falar em polarização, como se dá na Espanha, por exemplo, com a Syriza de um lado, com Podemos de um lado, a Vox de um outro, como se deu na Grécia em 2012, com a Syriza de um lado e o Aurora Dourada de outro, ali você tem polos, né? Uma esquerda muito pronunciada, uma direita muito pronunciada e o centro tende a desaparecer. No Brasil, não há que se falar em polarização. O que acontece é um deslocamento do espectro político-ideológico em direção à direita, de tal sorte que a extrema-direita cresce muito e a esquerda caminha para o centro, mas não polariza. A gente não vê forças, por exemplo, de extrema esquerda crescendo com potencialidade eleitoral significativa no Brasil, tal como se deu na Espanha, onde se falou em polarização, tal como se deu mesmo nos Estados Unidos, onde a esquerda de Bernie Sanders se tornou mais relevante. Se a gente pensa as composições parlamentares, os votos no Brasil, mesmo um certo crescimento do PSOL, não tem nenhuma relação do ponto de vista quantitativo, não pode ser comparado ao crescimento da extrema-direita. Então eu acho que sim, em 2022 haverá um arranjo parecido com o de 2018, em que nós temos uma centro-esquerda e uma extrema-direita que consegue chegar até o centro. A eleição da Câmara prenuncia isso muito claramente. Para usar uma expressão que a gente já ouviu muito na literatura, que usa o nome cinza, né, para representar esse segmento aí que não é direita e nem esquerda, quer dizer, é o grupo cinza da política. E a gente pode dizer, então, que não existe o cinza na política brasileira. Eu estou de acordo com toda uma gama de cientistas políticos, começa pelo professor Luiz Felipe Miguel, passa pelo professor Breno, que agora está lá na Espanha, eu me filio a essa tese de que o centro político no Brasil é cada vez menor e não porque haja uma polarização, mas porque tanto o programa econômico, como o programa moral, como o programa político da extrema-direita tem crescido significativamente. Esta não é uma peculiaridade brasileira. Fenômeno correlato se dá na Polônia, se dá na Hungria do Orbán, se dá na Turquia de Erdogan, se deu nas Filipinas com Duterte. Portanto, um fenômeno global. Parte da literatura da ciência política pensa que isso deixa de acontecer quando Biden ganha nos Estados Unidos, né? É uma ciência política que diz, se não acontece nos Estados Unidos, não ocorre no mundo. Mas, infelizmente, não é o que os dados indicam. Esse deslocamento da política com um desaparecimento ou perda de relevância do centro em favor de uma extrema-direita é um fenômeno mundial e o Brasil o acompanha. Pois é, então o beneficiário direto, né, dessa digamos, explicitação dessa realidade é o presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele sendo uma direita radical, uma direita anti-ciência, uma direita que vai, inclusive, contra até teses de um conservadorismo mais científico, digamos assim. Hoje não restam dúvidas de que o governo Bolsonaro, que de fato tem todos esses atributos que você muito bem levanta e que nos levam então a uma constatação muito clara de que não é um governo que se afilia ao binômio próprio do liberalismo democrático chamado democracia e direitos fundamentais, né? E isso não é uma opinião minha, não é um palpite. Basta a gente pensar as falas e os gestos do presidente. Há poucas semanas ele dizia que o sustentáculo da democracia são as Forças Armadas. Bom, se você diz isso, você está fora do arranjo liberal democrático, né? Desde, sei lá, o século XVIII ou século XVII, com o liberalismo inglês, por exemplo, fica claro que o sustentáculo de um regime democrático não são as Forças Armadas, porque se assim o for, esse regime não pode ser predicado como tal. Mais do que isso, desde um autor chamado Max Weber, né, lá na Alemanha há muito tempo, se entende que a legitimação do poder nas democracias liberais é legal e racional. Portanto, as melhores ideias cientificamente demonstradas, comprovadas e levadas a público para argumentar governam, em detrimento de tradições, de carisma ou de qualquer elemento dessa natureza. Quando alguém diz, eu desqualifico a ciência e eu não respeito o resultado de um processo eleitoral em que eu não seja o vencedor, claramente isso também fenece. Portanto, é um governo que é um presidente, na verdade, que tem uma atitude contrária a esse consenso liberal democrático. Isso posto, não segue desse atributo que esse presidente seja fraco, muito pelo contrário. É um governo cada vez mais forte, com capacidade de implementar sua agenda, com certo enraizamento junto à sociedade civil e que, neste momento, vem conseguindo vencer as batalhas que lhe são impostas. Eu acredito que agora, no próximo ciclo, além dos arranjos eleitorais,
é importante a gente ter atenção, primeiro, à agenda das chamadas reformas. Eu acho que com Lira e Pacheco comandando o parlamento, as propostas de emenda constitucional 186, 187, 188, que para nosso ouvinte entender de maneira muito simples, reduzem drasticamente o tamanho do Estado, comprometendo, por exemplo, serviços como saúde, a enfermeira que está lá cuidando da Covid, educação, a pessoa que está dando um ensino virtual ou que logo vai voltar para a sala. Isso vai ser reduzido drasticamente a partir dessas emendas e eu acredito que elas passem. Essa, portanto, a agenda que favorecerá o programa de Guedes, de Bolsonaro, de Damares. Por outro lado, eu acho que eles vão ter uma dificuldade, né? Nem todo governo opera, quer dizer, o governo não opera sem tensionamentos. A dificuldade, a meu juízo, não está nem na oposição, que tem se demonstrado muito fraca. Mas, no momento em que o governo faz acordo com inúmeros deputados do assim chamado Centrão, liberando inclusive emendas parlamentares, etc., ele vai precisar de ter um Estado grande o bastante para acomodar os seus dois sustentáculos, quais sejam esses deputados do Centrão e os militares. A minha pergunta é, será que vai ter cargo para toda essa gente? Hoje nós temos uma presença de militares na administração pública brasileira que é sem precedentes. Esse pessoal não vai querer perder os seus postos na administração pública. Por outro lado, para eleger Lira e fazer esses 303 votos, certamente promessas foram afiançadas. Como que isso vai se compor? Talvez uma reforma que abra para mais cargos comissionados, aqueles que são indicação política, e menos concursos públicos? É uma possibilidade. Por outro lado, uma aliança entre militares e Centrão, de modo que eles tenham ali representantes conjuntos na administração pública. Isso aconteceu de uma outra maneira na Venezuela, né? Portanto, uma venezuelização do Brasil. Mas eu acredito que o tensionamento de Bolsonaro agora vai se dar entre militares e Centrão. E a oposição talvez assista a essa tensão sem grande força neste momento para poder enfrentar. Pois é, e aí, então, pode ser que esse tensionamento seja o grande problema. Eu tenho visto analistas nacionais entendendo que essa vitória, grande vitória política ontem de Jair Bolsonaro, ela não vai se confirmar na prática por conta desse tensionamento. Já eu tenho dúvida, porque o Bolsonaro venceu uma grande luta política, então ele tem força, né? Esses analistas acham que, em função desse tensionamento, ele não vai conseguir o que precisa fazer para melhorar a sua imagem no governo. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que a gente pode começar pensando em retrospecto para depois projetar algo. A verdade é que tem uma parte da ciência política e da crônica especializada no Brasil que assegurou em 2018 que a míngua de um enraizamento partidário, de tempo de TV, de um certo contato com as oligarquias e elites políticas familiares que vêm se consolidando no Brasil ao longo dos decênios, seria impossível a eleição de Bolsonaro para a presidência da República. Não é que seria pouco provável. Esses mesmos analistas disseram, Bolsonaro não se elege. Bom, ele se elegeu. Depois esses analistas disseram, Bolsonaro não vai implementar um governo e um discurso próprio à extrema-direita, porque terá que negociar e vai se moderar. As instituições irão controlar Bolsonaro. Bom, basta descer em Manaus, basta ver o que acontece com a Amazônia, basta ver o que acontece do ponto de vista da realidade econômica do país, o número de pessoas que estão na miséria, etc, etc. E a gente percebe que o governo implementa o seu programa quase que plenamente, com muito menos negociações do que Fernando Henrique, Lula, Dilma, Itamar ou Collor tiveram que fazer. Então também essa tese desses analistas não funcionou. Depois disseram que sempre haveria um contraponto na Câmara e chegaram a chamar Maia de primeiro-ministro. O Bolsonaro é como a rainha da Inglaterra, aquela que reina, mas não governa, porque quem decide a pauta política no Brasil é o Maia. O Maia não conseguiu influenciar na casa em que atua, né? E sai com um candidato com pouco mais de 100 votos. E até outro dia esses analistas diziam que ele era o verdadeiro governante, o verdadeiro poder e tudo mais. A verdade é que, se nós pensarmos em dados, inclusive de opinião pública, se pensarmos na composição do Congresso, se pensarmos na relação com os militares, se pensarmos na relação com ainda uma parte significativa do empresariado, este é um governo muito forte. Este é um governo que, inclusive, se projeta para 2022 com muita musculatura, de maneira muito robusta. E entre, portanto, as nossas vontades, eu, pessoalmente, sou a favor de democracia e direitos humanos, e, portanto, não me sinto representado por esse governo.
Disso não segue que eu vou fazer uma análise ajeitada à minha vontade, que vou dizer, porque eu não gosto é fraco. Eu diria que até o contrário, é melhor eu entender, né, qual é a força daquele que eu não gosto. Eu não vejo nenhum elemento para se dizer que, por exemplo, em razão dos acordos que tiveram que ser feitos para eleger Lira, Bolsonaro vai perder poder. Ele vai ter que fazer uma composição entre centrão e militares. Composição que, convenhamos, esse mesmo grupo fez durante toda a ditadura militar, né? E que foi muito estável. Os nossos militares sabem compor com essas oligarquias de interiores. Veja a Arena, como governou por tanto tempo. Então eu não seria tão otimista, né, do ponto de vista de uma crítica, dizendo que o governo Bolsonaro está perdendo força e que esta vitória dele é a semente da derrota de amanhã. Porque isso tem sido dito há 2 anos e não é assim que acontece. Quer dizer, faltaria aí um elemento que poderia desequilibrar essa força, que seria da sociedade. Uma reação às políticas. A essas políticas aí, sejam elas o fato de agora a gente ter problemas sérios com o fim da ajuda emergencial, seja por conta do desemprego ou até mesmo das mortes da pandemia. Não resta a menor dúvida, qualquer força oposicionista nesse momento será certamente uma força muito mais social do que decorrente de arranjos parlamentares. Em outros contextos da história não é assim que funciona, mas neste momento, de fato, qualquer tensionamento contra a prevalência da agenda, do programa econômico, do programa moral, do programa jurídico deste governo virá, sobretudo, do elemento sociedade civil, mais do que do elemento parlamento ou partidos políticos ali organizados. E isso não é, de novo, apenas um palpite, uma intenção, uma projeção. Isso a gente vê em razão do que, de fato, tem desestabilizado o governo. É quando acontece uma carreata, é quando acontece uma passeata, é quando as redes sociais invertem a primazia que ele costuma ter por ali. Não no parlamento, né? O tensionamento significativo não se dá a partir de decisões judiciais ou de derrotas parlamentares, mas quando algum elemento da sociedade civil o tensiona. Pois é, e aí, só para deixar ainda mais claro para o nosso ouvinte, nós estamos com essa análise aí, professor, dizendo, em outras palavras, que o projeto eleitoral do Dória, apesar de ele ter saído muito bem na questão, no embate pessoal em relação à vacina, a partir de agora ele perde muito espaço, né? A verdade é que uma direita não bolsonarista nesse momento vai ter muita dificuldade. Por quê? A chamada centro-direita e a direita ontem migraram claramente para Bolsonaro, como fizeram em 2018. E isso vai começando a deixar claro que a tendência para 2022 é rigorosamente a mesma. Além disso, o acréscimo de popularidade do Dória em São Paulo, principalmente em razão do protagonismo da vacina, é também correspondente a um certo dissabor com outras governadoras e governadores, né, que disseram, ele se projetou individualmente, com isso nos ofusca, indicando, por exemplo, o Zema em Minas, que tem a Fundação Ezequiel Dias, que é quase tão robusta quanto o Butantan, poderia ter feito o mesmo que o Dória. Quando não faz, o protagonismo do Dória tira a popularidade dele. Isso leva a um certo ressentimento. Então, Dória vai ter dificuldade de se projetar nacionalmente, como, em geral, políticos de São Paulo vêm tendo desde Alckmin, desde Serra, etc. Agora, isso fica ainda mais difícil. Sem o Maia como um sustentáculo, digamos, parlamentar para sua candidatura, fica mais difícil ainda. E convenhamos, o PSDB, e sobretudo o PSDB do Dória, nunca teve lá muito enraizamento na sociedade civil. A pergunta que você coloca, então, é com qual ativo político ele fará frente a um governo que é forte? Então, acho que esse campo da centro-direita não bolsonarista, Luciano Huck, que parece que agora está mais interessado em um programa dominical, o Sérgio Moro, que agora está mais preocupado em se defender dos ilícitos ocorrentes nos processos de que cuidava, o Dória, que agora perde força porque não tem o Maia em quem se ancorar, eu acho que esse grupo não vai ser uma força tão significativa daqui até 2022. A tendência é que haja uma centro-esquerda com PT, eventualmente PDT, PSOL, etc., e a extrema-direita hegemonizando os próprios grupos de direita e centro-direita. O que coloca a bola, então, agora direto no pé do Bolsonaro e da centro-esquerda, ou seja, agora esse grupo aí de Ciro Gomes, de Lula, Marina Silva, os partidos, seus respectivos partidos, PSB, PSOL, eles passam a ter um papel ainda mais relevante na organização desse grupo de centro-esquerda. E eu pergunto para o senhor, dada a realidade política brasileira, o senhor acredita que esse grupo conseguirá fazer uma frente única?
neste momento é muito pouco provável, embora de fato seja a única saída para a centro-esquerda, né? O PT tem um eleitorado cativo, o PT tem ainda algum enraizamento parlamentar, o PT tem uma força sindical e em alguns entes da sociedade civil que é muito significativa. O PSOL tem um discurso, né? Um discurso novo, um discurso que tem convencido principalmente a juventude, camadas urbanas, etc., o que vai ser muito importante. Sabe lidar com redes sociais, né? Tão bem quanto os opositores da direita, coisa que o PT não sabe fazer e tudo mais. O PDT tem uma inserção, principalmente no Nordeste, a partir da família Gomes. O PDT tem um discurso macroeconômico desenvolvimentista. O PDT tem alguma inserção parlamentar que também é significativa. Esses três ativos, digamos assim, quando se compõem, podem montar algo forte para um processo eleitoral, né? Sabendo que o PCdoB aderiria e tudo mais. O PSB é uma incógnita e é provável que nem venha a aderir a esse tipo de candidatura, pelo menos em primeiro turno, e, portanto, uma candidatura de PT, PDT, PCdoB, PSOL, coesa desde o primeiro turno, poderia ter alguma força. Mas essa força dependeria muito mais deles crescerem com seu eleitorado junto à sociedade do que de aglutinarem mais legendas numa grande frente. E isso daqui para 2022... eu não gostaria de estar no lugar deles, é uma tarefa difícil, bastante difícil. Rubens. Muito bem, professor Frank Tavares. Eu, antes de me despedir do professor aqui, estou aqui no bastidor ouvindo a entrevista e já apontando para a Jéssica os pontos assim, a serem editados, porque eu vou avaliar aqui também a eleição à Câmara e no Senado e vou contar com a ajuda do professor também na parte da tarde. Nós vamos pegar alguns trechos aqui da entrevista, viu, professor? E nós vamos reproduzir à tarde aqui. Hoje eu estou falando com a Jéssica, eu falei aqui, Jéssica, pega uma parte que é fundamental, que eu vou querer avaliar à tarde, que é quando o professor diz que o Brasil não é um país politicamente polarizado, é diferente. E aí o senhor conceituou aqui na entrevista. Achei essa explicação muito interessante, até com a comparação com outros países. Polarização, esquerda e direita. Aqui a gente tem um centro forte para centro-direita e com o fortalecimento da extrema-direita, né, professor? Não sei se eu entendi direito, mas é isso. Rubens, é precisamente isso. Quando chegou ali, você vai encontrar artigos científicos meus de 2018, de começo de 2019, em que eu usava esse termo polarização. Quando chegou ali em meados de 2019, a gente fez um evento aqui na Universidade Federal de Goiás, vieram pesquisadoras e pesquisadores do Brasil inteiro, inclusive do exterior, e nas interlocuções desse evento a gente começou a perceber, eu tive fazendo pesquisa empírica na Espanha, tive na Grécia, tive contato muito próximo com colegas dos Estados Unidos, e a gente começou a perceber que o que acontecia aqui não era exatamente isso. Temos uma sociedade dividida, isso é verdade. Temos uma sociedade em que a política tem feito até relações pessoais se romperem, isso também é verdade. Temos uma instabilidade política sem precedentes, com as pessoas cada vez mais radicalizadas, se não fanáticas, isso também é verdade. Mas disso não segue o argumento da polarização. Polarização é quando o centro começa a perder força e no espectro ideológico, a extrema-direita e a extrema-esquerda começam a medir forças. Não é o que acontece no Brasil, porque o elemento da esquerda não tem crescido. Eu não tenho visto pessoas, por exemplo, com força sustentando a nacionalização de empresas no Brasil, sustentando o aumento da tributação sobre a renda dos mais ricos, sustentando a descriminalização do aborto. Isso não se consegue nem pautar no Congresso Nacional. Por outro lado, teses como aumento de armamento, teses como expansão do agronegócio na Amazônia, teses como uma certa cultura beligerante na sociedade, teses como uma hiperliberalização da economia, como se vê nas PECs 186, 187, 188, elas têm crescido. Com isso, a gente começa a perceber que o que há no Brasil não é propriamente uma polarização, dois polos extremos, mas um deslocamento do espectro ideológico. O que antes era uma contenda, uma disputa entre centro-esquerda e centro-direita, ambas respeitando as regras do jogo constitucional, se torna agora uma centro-esquerda sem uma esquerda muito forte para controlá-la, digamos assim, e, por outro lado, uma extrema-direita que não respeita ou não reconhece as regras do jogo constitucional, cada vez mais forte. Então, o que há é um deslocamento da política brasileira em direção à extrema-direita antes de uma polarização. Professor Frank Tavares, cientista político. Professor, muito obrigado aqui pela disponibilidade de conversar com a gente. Tão pouco tempo depois dessa eleição, enfim, e as análises aqui desse processo político no país. Um abraço ao senhor e, claro, até a próxima.
Forte abraço, Rubens, Cileide, todos os ouvintes da 730. É um prazer conversar com vocês, eu fico sempre às ordens. Obrigado, professor Frank Tavares, cientista político, analisando aí o cenário. Destaques e a íntegra dessa conversa você confere no sagresonline.com.br.